A gente quer trazer aqui, na verdade, um adicional aqui para essa questão, já propondo a seguinte pergunta. Quem do outro lado, seja da tela ou do rádio, lembra da banda Ira? É uma banda de rock brasileiro que protagonizou uma polêmica durante um show em Minas Gerais, quando o vocalista da banda, Nasce, entrou com um grito de sem anistia, que causou uma indignação geral na plateia. Nosso repórter Rodrigo Costa vai nos contar exatamente o que aconteceu e a gente repercute aqui com a bancada. Bom dia, Rodrigão, vai que é sua. Bom dia, Marinha, todos do Morning Show. Vamos de polêmica hoje aqui de Minas Gerais. O Nazi, que é o vocalista da banda Ira, ele protagonizou esse momento polêmico com fãs em um show realizado em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. E o cantor foi vaiado ao se manifestar contra a anistia dos acusados aí pelos atos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. E ele reagiu fazendo um pedido aos presentes, de acordo com ele, bolsonaristas que estavam presentes no show. Abre aspas, colocação do Nazi. Por favor, vão embora da nossa vida, vão embora e não apareçam mais em shows, não comprem nossos discos, não apareçam mais. Fecha aspas. O Nazi ele estava acompanhado nesse show dos demais integrantes da banda, o guitarrista Edgar Escandurra, o baterista Evaristo Pádua também, e o Johnny Boy, que toca baixo, violão e teclados. Em determinado momento da apresentação, o Nazi também gritou sem anistia, expressão que, como você mesmo disse aí, tem sido bastante utilizada para pedir a punição dos envolvidos nesses atos nos prédios da Praça dos Três Poderes, Marinho. Então, essa é a polêmica envolvendo a banda, repercutiu bastante nas redes sociais, repercute ainda em Contagem, principalmente onde o show ele foi realizado. Meus amigos, acho que o Nazi levou a sério demais o nome da banda e acabou ficando pistola nesse nível e acabou, enfim, expulsando a galera ali que estava, obviamente, se insurgindo contra esse surto dele. Mas a gente tem um vídeo aqui para não nos deixar mentir. Em nome da precisão, a gente consegue projetar, minha diretora Helena? Vamos conferir. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem gente que acompanha o Ira, mas nunca entendeu o Ira. Tem gente que acompanha a gente, é reacionário. Tem gente que acompanha o Ira, é bolsonarista. Isso não tem nada a ver, gente. Por favor, vão embora. Não apareçam mais em shows, não comprem nossos discos. Não apareçam mais, é o pedido que eu faço. Rodrigão, agora isso que dá o fã não prestar atenção na letra da banda que ele foi lá assistir o show, né? Porque ele, claro que tem um trecho famoso, de uma música famosa do Nazi também, da banda Ira, que eles dizem, né? Eu quero lutar, mas não com essa farda. Se eles tivessem prestado atenção, provavelmente já saberiam de onde é que eles vêm, política e ideologicamente falando, né? Correto. E aí é interessante a gente chamar a atenção que tivemos vaias nos shows, tivemos alguns aplausos também, o que mostra justamente essa divisão, mas era um show que estava com um público muito grande, estava lotado esse show, e acabou causando uma polêmica. Aí às vezes o pessoal vai ouvir o show, vai acompanhar aquele artista que gosta e acaba vendo uma polêmica no entorno, né? Pois é, a gente percebe aqui mais um claro exemplo de como a política sempre acaba desaguando na cultura pop e agora dessa vez na música. Obrigado, Rodrigo Costa, pela presença diretamente da Jovem Pan Poços de Caldas. E a gente vai aqui repercutir com a bancada. David Tarso, o que você achou? Pois é, eu acho que deveria avançar logo essa questão da anistia, porque existe uma palavra no Congresso que tem sido repetida, às vezes utilizada, que é obstrução, ou seja, os trabalhos não andam nas comissões. E sobre o aspecto aí da questão do Ira, eu acho completamente desnecessário quando o artista coloca a sua visão política num show. Se ele quer se manifestar, utilize as redes sociais, tudo, porque para que você vai provocar a ira, não usando o nome da banda, a ira, mas das pessoas que estão ali presentes, sendo que você está ali para se apresentar, para as pessoas apreciarem a sua música e eles não querem saber a sua ideologia política, e sim a sua arte. Então, eu acho desnecessário uma situação como essa, uma desnecessária. Vários casos assim, né? Acho que o primeiro que vem à mente, Roger Waters, por exemplo, Pepe. Qual é a tua leitura desse caso específico? E de artistas que aproveitam ali o palco com um público que pode ter todas as colorações políticas e ideológicas, mas eles vão lá e fazem do palco um palanque político pessoal deles.
Ô Marinho, eu discordo do David, né? Eu acho o seguinte, cara, eu acho que eu sou sempre favorável à liberdade de expressão, a pessoa pode falar o que quiser. Claro. E você tem que tolerar o que a pessoa fala. Sim, eu entendeu? também considero. Se você vai para um show de uma pessoa... desnecessário. E nada mais político que a arte também, né? Vamos combinar. Não dá para você desvincular uma coisa da outra. E tem um ponto também que eu acho importante. O que me chama a atenção nesse caso, né? É como que tem artistas autoritários... Nem vou falar do caso do Nazi, né? Quando você faz uma obra, né, a obra ganha vida própria. Né? As pessoas têm uma dimensão e uma interpretação daquela obra diferente uma da outra. Né? Então, é autoritário. Fala assim, se você ouvisse o que eu falei nos meus discos, você ia falar que não cabe bolsonarismo aqui. Não, eu posso interpretar de forma diferente a situação. Né? Exato. Então, acho que um pouco autoritário o artista não entender que a arte que ele faz tem vida própria, né? E aí tem uma outra dimensão, né? Isso mostra, na minha opinião, como o Brasil ainda está dividido, infelizmente, né? Entre direita, esquerda, bolsonarismo, lulismo, entre anistia, contra anistia. Então, mais uma vez, essa pauta, ao invés de unificar o Brasil, está dividindo o Brasil. Então, ou a gente coloca essa pauta como uma dimensão normal, né? Uma dimensão abrangente, nacional, ou essa pauta vai dividir ainda mais o Brasil. Mas, sejamos sinceros, pelo que tudo vem se ensaiando, né, Mano Ferreira? Parece que é muito utópico pensar que, de fato, vá adiante, que se não, de qualquer forma, seja aprovando ou não aprovando, do jeito que o negócio está, é daqui para pior, né? Pois é, essa história, Marinho, eu acho que tem duas dimensões. A primeira é liberdade de expressão e liberdade de associação, né? Então, a banda tem direito de querer selecionar o seu público e de, eventualmente, não querer que determinado tipo de perfil de pessoas esteja no seu show. Mas, ao mesmo tempo, tem a segunda camada, que é um rebaixamento da arte à política. Isso, para mim, é gravíssimo, porque a arte é muito superior como forma de existência à política. E rebaixar a ideia de que alguém pode ou não apreciar uma obra de arte em função dos valores políticos ou das preferências eleitorais, na minha visão, muito pior do que a visão política da banda é a visão artística que isso significa, porque ele está subordinando o critério de apreciação da própria obra à preferência eleitoral do seu público. Isso é muito... rebaixar demais o potencial humano e transformador que a arte possui. Então, ele quer privar alguém que pensa eleitoralmente diferente dele do contato com a sua própria obra de arte. Ora, então ele não confia no potencial estético da sua própria obra, no potencial transformador da sua própria música. Na minha visão, uma postura como essa é um grande tiro no pé do artista. Porque é antidemocrático, né? Chega a ser uma falta de confiança na própria capacidade artística de transformação. Porque ele está dizendo, então, que a arte dele ela é estéril, ela não é capaz de gerar nenhum tipo de reflexão que vale a pena para a vida do outro, ou ele está sendo tão desumano a ponto de achar que se o outro tem uma preferência eleitoral diferente, ele não merece apreciar a obra de arte. É a mesma coisa que aquela pessoa que fala que o pessoal de direita não pode ir pro show do Chico Buarque. Né? Não cabe o pessoal de direita no show do Chico Buarque. Claro que cabe. Claro que cabe. Pode ir. Não, o ponto é exatamente esse, é uma questão de intolerância. É uma questão do vocalista ali, da banda. A banda pode se manifestar, ela tem a liberdade de expressão, mas ela também vai ouvir. Nesse caso, eles falaram o que eles quiseram falar e aí a plateia vaiou. Liberdade de expressão da mesma maneira. A partir do momento em que, diante de uma manifestação desfavorável àquilo que você gostaria, você começa a ter aí uma questão de intolerância, de você falar para as pessoas irem embora, você está desrespeitando aquelas pessoas que foram até lá, não para ouvir a sua manifestação política, mas a sua manifestação artística, que é um pouco que o Mano colocou. Então, para mim, não deixa de ser uma demonstração muito infeliz de intolerância, porque aquelas pessoas estão lá, não é palanque político, elas estão lá para ouvir a sua música, e isso tem que ser respeitado independentemente de quem elas votam. E eu sempre volto a citar aqui que, assim, claro que todos os artistas são cidadãos plenamente capazes de poder emitir sua própria opinião, mas está longe de ser
realmente ter a influência que em determinado momento teve, não só aqui no Brasil, mas também lá nos Estados Unidos, dado que Kamala Harris parecia que tinha todo o glitterati de Hollywood do lado dela e ela tomou o ferro que tomou. Marinho, e eu acho que essa perda de influência se deve a essa subordinação panfletária da arte à política. Ou seja, o impacto político da arte é muito maior quando a arte se basta na sua dimensão artística. Ou seja, quando a arte é boa, bem feita e potente, ela gera transformações no público, inclusive do ponto de vista de reflexões políticas. Muito mais do que um discurso panfletário mas Mário, vamos combinar. Eu até entendo o que você está falando, mas vou combinar que tem certa limitação nesse sentido, né? Pelo seguinte, né? Não dá para você ir no show do U2 e não imaginar que vai ter discurso político. Eu não quero discurso político no show do U2. Vai ter. Não dá pra você ir no show do Ira e achar, pô, não vai falar nada de política. Não dá pra você ir no show do Gustavo Lima e falar, poxa, eu não quero que ele fale sobre política. Não, você sabe que vai ter, algum momento, algum tipo de discurso político, mesmo tangencialmente. Sim, e outro ponto que você falou... O público que foi sabe disso. Claro, ele já sabe disso. Agora querer uma reação diferente do artista, né? E o artista querer uma relação diferente do público, aí realmente não faz sentido nenhum. E tem outro aspecto que eu não concordo muito, né? Porque tem arte que confunde com política. O rap, por exemplo. É um grito político do começo ao fim, né? Guernica do Picasso. É uma pintura política. Sim, né? Ou seja, há várias dimensões. O que eu disse é que a mensagem política da arte é mais potente. Claro. Quando a arte não tem a necessidade de ser panfletária. Quando você não se subordina. Não, mas a arte pode ser panfletária também. E política. A arte pode ser panfletária também. Mas ela é muito mais transformadora. Eu não sei se é mais transformadora, não. Claro que eu acho que tem arte pra tudo. Tem arte pra tudo. Se o cara quiser fazer uma arte panfletária, pode fazer arte panfletária. Pode, se o cara quiser fazer uma arte que não pode. Que o discurso político está implícito, vai lá, vai fundo, né? Então, a arte, assim como a liberdade de expressão, até porque a liberdade de manifestação artística é uma dimensão da liberdade de expressão, pode ser ampla e da forma que se for colocada, que o artista quiser colocar. Claro que pode. O que eu estou dizendo não é de poder ou não poder, é de ser melhor ou pior. Não, exatamente. É melhor quando não se subordina. E que fique claro aqui, acho até meio covardia colocar essas cenas que a gente está vendo da banda Ira, na figura do Nazi, tudo que ele falou, e comparar com o Bonovox do U2, famoso por ter ficado grande amigo de George W. Bush no enfrentamento a HIV e AIDS ali na África e no mundo inteiro. Inclusive, um dos principais legados do presidente Bush, pouco reconhecido, foi esse. E também o sujeito que tocou na posse do Obama e que, inclusive, curte férias ali no litoral francês, junto com o casal Barack e Michelle. Então, difícil colocar na mesma frase um sujeito que é bipartidário nos Estados Unidos e no cenário global com o Nazi que deu esse show de intolerância, né? Marinho, o problema é quando a política se torna protagonista num espetáculo artístico. Eu acho que esse é o ponto principal do que a gente está discutindo aqui. É o fato de que quando uma pessoa compra um ingresso para ir ao show do Ira, ela quer ouvir as músicas do Ira. Pode haver uma manifestação política, até porque isso acaba sendo meio indissociável, mas ela não pode se transformar na protagonista, porque senão ela vai num palanque político e não no show do Ira. É isso aí. Não. Mas show, pô, nem pode mais. A minha expectativa, imagino que a de vocês também, é que não terá sido a última vez que nós veremos algo parecido acontecer aqui no Brasil, no mundo muito menos, mas acho que, pelo menos, falo por mim, acho que o Mano Ferreira não é questão de ser, repita no melhor estilo Jovem Pan, não é questão de ser... não é de ser permitido ou proibido, é de ser melhor ou pior. Pro a arte é melhor quando ela transcende a política. Que os artistas aí tenham esse juízo, esse discernimento olhando adiante.